Senhoras e senhores vereadores, na última reunião de Câmara, o senhor vereador da oposição, João Afonso, fruto da sua mania de omitir informação e de usar seletivamente frases descontextualizadas nos meios e nas redes sociais, pretendeu criar novas suspeições contra o Presidente da Câmara e os serviços de urbanismo. No exercício de direito de consulta dos processos municipais, a oposição aproveitou uma informação produzida por um técnico municipal relativa aos processos de loteamento I-18/01 e I-37/07, localizados, como já dissemos na última reunião, no Corte do 14, no bairro do Escoval, para colocar em causa a legalidade da tomada de decisão técnica e política. Ora, a oposição não desconhece que os documentos presentes nos processos de loteamento em causa cumprem rigorosamente, eu sublinho, rigorosamente, o estatuído no regulamento do Plano Diretor Municipal do Montijo e nas respectivas cartas de ordenamento de condicionantes e de áreas urbanas aprovadas pela resolução do Conselho de Ministros número 15 de 97, de 1 de fevereiro, publicada, aliás, no Diário da República, primeira série B, número 27, de 1 de fevereiro de 97, porque o PSD requereu a sua consulta a 22 de janeiro deste ano e consultou os referidos processos no passado dia 2 de fevereiro. Aliás, está por explicar, como dissemos na última reunião de Câmara, a relação evidente entre a data de 21 de janeiro, da data da informação interna do técnico municipal, e a data de 22 de janeiro, data do requerimento da oposição, para consulta presencial dos processos I-18/01 e I-37/07. Uma vez mais, a oposição usa a má-fé política e a desonestidade intelectual para atentar contra a honra e a dignidade das pessoas, sempre com insinuações e suspeições, para fazer crer aos mais desatentos que está a dizer a verdade, quando os documentos provam à saciedade que está a mentir. A oposição nesta Câmara já tentou de muitas formas, bloquear as decisões municipais. Desde os votos contra os orçamentos municipais, contra as ambulâncias para os bombeiros e contra, permanentemente, as atas da Câmara, até queixas-crime infundadas no Ministério Público e agora, por desespero político, não tenho outra razão, usa os funcionários municipais na luta política, usando todos os meios para alcançar os fins. E os fins, senhores vereadores, é manter a perseguição ao poder democraticamente eleito pela maioria do povo montejante. Reafirmamos nesta Câmara que as falsidades fabricadas pela oposição em relação ao Presidente da Câmara e, por vezes, aos autarcas socialistas, de nada adiantam. Repito, as falsidades que a oposição inventa sobre o Presidente da Câmara e sobre os autarcas socialistas de nada adiantam, porque ninguém nos cala. Além disso, os autarcas socialistas não recebem lições nem da CDU, nem do PSD em matéria de legalidade urbanística. Porque aqui diga-se um parênteses, quer o PSD, quer a CDU, já tiveram responsabilidades urbanísticas na Câmara do Montijo, com casos graves, os dois partidos. Em particular, no que respeita à salvaguarda da reserva ecológica e dos leitos de cheia. Ao contrário do que diz a oposição, a história da luta pela REN e pela RAND no Montijo
isto é, a Reserva Ecológica Nacional e a Reserva Agrícola Nacional, no Montijo, confunde-se com a história dos socialistas montejenses. Basta, para tanto, recordar a luta política jurídica da célebre Quinta das Nascentes no Recinto das Nascentes. A luta política pelo Jardim do Borralhal, quando alguns queriam fazer uma bomba de gasolina. A luta política pelo Jardim da Mundete, junto ao Leclerc, e agora, já agora, estes loteamentos do Porto 14. Como dissemos, nunca vimos do nosso lado, da defesa da reserva ecológica, nem da reserva agrícola, nenhum autarca, nem da CDU, nem do PSD. Nunca vimos, repetimos, do nosso lado, em defesa da reserva ecológica e da reserva agrícola, nenhum autarca, mesmo os que são hoje membros desta Câmara, da CDU e do PSD. Aliás, esse legado político dos socialistas não pode ser branqueado pela má-fé política, pela preguiça, pela incompetência ou desleixo da oposição, que, após consulta dos documentos, atua como se eles não existissem. Isto é, Srs. Vereadores, isto é de uma gravidade a todos os títulos, porque a palavra hoje de quem tomou este processo vale zero. Para que não subsistam dúvidas sobre a legalidade dos processos de loteamento I-1801 e I-3707, vamos à prova documental. Começamos por informar a Câmara que, nesta data, o processo I-1801 é constituído por 1.899 páginas, distribuídas por 8 pastas. E o processo I-3707 é constituído por 409 páginas, distribuídas por 3 pastas. Enquanto o processo I-3707 aguarda emissão do respectivo alvará das obras de urbanização, como, aliás, informei na última reunião de Câmara, o processo I-1801 dispõe de alvará de loteamento em vigor, emitido a 31 de janeiro de 2007, o qual foi editado posteriormente, após parecer jurídico e discussão pública, em 30 de outubro de 2020. Ambos os loteamentos incidem sobre terrenos contíguos, constituídos contíguos e conexos, de acordo com a cartografia vinculativa do PDM. Esses terrenos são constituídos por uma área urbanizável de aproximadamente 8.000 metros quadrados e, portanto, edificável, e uma área condicionada da estrutura verde principal da cidade, que coincide com a Reserva Ecológica Nacional, com aproximadamente 14.000 metros quadrados, isto é, 1,4 hectares. A operação urbanística dos loteamentos abrange apenas a área, como é normal, urbanizável, em cumprimento das cartas das áreas urbanas e do regulamento do PDM do Montijo, que são, vejam só, Srs. Vereadores, os elementos vinculativos e legais de suporte à decisão técnica e política. Assim, no rigoroso cumprimento do princípio da legalidade, relatamos para a memória futura os principais documentos internos e externos vinculativos da decisão técnica e política do loteamento I-1801, irresponsavelmente colocada em crise pela oposição. Porque, coloco-se também aqui um parênteses, esta questão de colocar em crise loteamentos que são investimentos de milhões de euros tem consequências, como é evidente, financeiras, caso o que estejamos a dizer é uma pura mentira. É que alguns não se apercebem da irresponsabilidade disso. O processo de loteamento I-1801, que no fundo é aquele que mais avançou, foi antecedido
por dois processos de consulta de loteamento. O processo D3 de 97 e o processo E211 de 98. O primeiro, que é o D3 de 97, obteve parecer favorável por unanimidade dos membros da Câmara Municipal do Montijo em 16 de julho de 1997. Veio-se aqui na gestão da Presidente Jacinta Ricardo. Titulado pela proposta camarária número 631 de 97. O segundo, isto é, o processo é... Desculpa só um bocadinho, Srs. Vereadores. O processo é 211 de 98. O segundo, no âmbito da consulta de obras de urbanização, voltou a obter parecer favorável, por unanimidade, novamente, dos membros da Câmara Municipal do Montijo, em 9 de dezembro de 98. Aqui, na Presidente Maria Abélia Antunes, e do qual eu já votei favoravelmente este loteamento. A esta proposta de loteamento, titulado pela proposta camarária número 766 de 98. Em ambos os processos de consulta, foi dado parecer favorável pelos técnicos municipais, parecer favorável de loteamento pelos técnicos municipais, apenas com a circunstância de apenas ser realizada a construção e o loteamento na área de terreno definida como espaço urbanizável e indicada na carta vinculativa 1/5000 F4W2 do Plano Diretor Municipal do Montijo. Nessa proposta de parecer favorável, são ainda identificados pelos técnicos as condicionantes, a legislação a respeitar e a sujeição da futura operação de loteamento a parecer obrigatório da CCDR-LVT, isto é, da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo, em concordância com o previsto no Decreto número 993, de 18 de março, relativo às medidas de controle urbano referentes à construção da nova ponte Vasco da Gama. Nesse sentido, no processo de loteamento 1801, a páginas 53 e 55, vistas pelo Sr. Vereador João Afonso, é recebida declaração de autorização do loteamento e da sua conformidade com o PDM de Montijo, emitida pela Direção Regional do Ambiente e Ordenamento do Território de Lisboa e Val do Tejo, no âmbito da consulta da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo, no âmbito, como é evidente, e na sequência da proposta de parecer favorável da proposta de loteamento aprovada pela Câmara e no cumprimento do Decreto 993. A 31 de janeiro de 2007 é, portanto, emitido o alvará de loteamento com este conforto, como é evidente dos técnicos e da CCDR, do loteamento e o alvará número 344-07, que permite a constituição de 4 lotes e 40 fogos no espaço, e repito, no espaço urbanizável do terreno. Esta informação, e este alvará, encontra-se a folhas 1091 do processo, também consultado pelo Sr. Vereador João Afonso. Posteriormente, a folhas 1211, conforme consulta do Sr. Vereador João Afonso, em 7 de setembro de 2007, a requerimento do promotor e depois da avaliação técnica dos serviços, é proferido um despacho por mim, vice-presidente da Câmara na altura, a não concordar com as cedências previstas nos loteamento I-3707. Propondo, isto é no I-18, mas tem a ver com a integração desse novo terreno, propondo que o promotor deve obrigatoriamente, e isto é bom que os seus vereadores sublinhem, obrigatoriamente ceder uma área que propõe como remanescente do terreno e que está condicionada pela REN a integrar, digo eu, no património municipal do domínio público da Câmara. No dia 20 de setembro de 2007, é produzido memorando para os técnicos também de fiscalização das obras de urbanização
do loteamento I-1801, assinado também por mim, então vice-presidente da Câmara, a exigir a esses técnicos a remoção do aterro realizado sobre os solos da REN pelo urbanizador. Consultável este documento a folhas 1221 e folhas 1222 do mesmo processo. Exigia o vice-presidente então a atuação imediata dos técnicos municipais na reposição das cotas originais dos terrenos da REN. No dia 16 de agosto de 2010, depois de parecer jurídico dos serviços, é aprovada a alteração ao loteamento para cedência ao município dessa área de reserva ecológica nacional, a integrar na estrutura verde principal da cidade e a promover a continuidade urbana, ou contiguidade urbana com o loteamento I-3707. Já agora diga-se que o processo I-1801 e o processo I-3707 são ambos do mesmo promotor e do conhecimento do Sr. Vereador João Afonso. As obras de urbanização do processo I-1801 foram acompanhadas pelos técnicos municipais responsáveis, coordenados, e aqui não posso fugir a isto, coordenados pelo Sr. Engenheiro António Pádua. No processo 1801, nesta data, constam 52 requerimentos, tendo o Sr. Engenheiro António Pádua produzido 17 informações internas, das quais se destaca a informação, e eu queria que os vereadores ficassem com este conhecimento, destaca a informação vista, como é óbvio, pela oposição do PSD, a informação técnica da avaliação do valor patrimonial, repito, a avaliação técnica do valor patrimonial dos lotes urbanos de loteamento. Ponho um parênteses aqui. Ninguém avalia lotes urbanos sem o serem. Com data de 13 de fevereiro de 2013. E que é consultável esta avaliação a folhas 1361 a 1367 do processo I-1801. Em nenhuma das informações técnicas do loteamento I-1801, repito, em nenhuma das informações técnicas do loteamento I-1801, nem em nenhuma das reuniões de obra das obras de urbanização, há qualquer indicação técnica da violação da reserva ecológica. Passados mais de 23 anos, sob o primeiro parecer favorável ao loteamento I-1801 pela Câmara Municipal, somos agora confrontados com uma informação técnica da fiscalização das obras de urbanização produzida apenas no processo de loteamento I-3707, mas que tem a ver com o I-1801, como disse bem o Sr. Vereador João Afonso, que é consultável a folhas 400 e 402, que pretende, objetivamente, colocar em crise o enquadramento cartográfico do espaço abrangido pela reserva ecológica em ambos os loteamentos, que são, como já dissemos, conexos e contíguos, pela utilização de uma cartografia não vinculativa e que resulta de uma ampliação, preciso que os seus vereadores também conheçam isto, resulta de uma ampliação de uma carta a uma escala de 1/25.000 da REN e que contraria todos os pareceres técnicos e jurídicos dos responsáveis pela gestão urbanística dos loteamentos em causa. Como eu dizia, o Sr. Vereador João Afonso, com a sua má-fé política, apenas olhou para duas folhas e reproduziu-as à exaustão e não quis saber das outras 400 páginas daquele loteamento, nem das 1000
das quase 2.000 páginas do outro loteamento. Isto é feito com má fé política e, obviamente, com desonestidade intelectual. Tal como nos comprometemos com os membros desta Câmara Municipal, a informação técnica interna utilizada pela oposição teve, como não podia deixar de ser, prosseguimento administrativo. Porque a informação que o Sr. Vereador trouxe na última reunião não estava incompleta. Ainda precisava de ser confirmada. Mas ele assumiu que era já verdade, porque, obviamente, tem aquela mania de utilizar a má-fé da política. Teve prosseguimento administrativo para a análise do gabinete, como tem de ser, de planeamento da Câmara. De planeamento do território. Isso incluído na divisão de planeamento do território e urbanismo, e que é a estrutura orgânica municipal responsável pela cartografia vinculativa do PDM do Montijo. Para confirmação, como é evidente tinha que ser, das alegadas violações da reserva ecológica dos loteamentos 1801 e 3707. No dia 25 de fevereiro de 2021, o Gabinete de Planeamento vem esclarecer, através de informação técnica, com recurso, como é evidente, à cartografia vinculativa do PDM do Montijo, que a pretensão edificatória dos loteamentos I1801 e I3707 ocorre na sua totalidade em espaço urbanizável. Volto mais uma vez. A pretensão edificatória dos loteamentos I1801 e I3707 ocorre na sua totalidade em espaço urbanizável, tal como se encontra previsto na Carta de Áreas Urbanas à escala 15000, designada por F.4 W1 W.4.1 e F.4 W.2, que fazem parte das peças legais do PDM. Conforme o previsto também ainda no artigo 6º do Regulamento do PDM do Montijo, que diz que são estas cartas, os vereadores tiverem o cuidado de ir ler, e especialmente para pessoas então formadas e juristas, leem, como é evidente, a lei como muito melhor do que nós. Eu sou apenas um aprendiz nestas coisas. Mas a verdade é que no artigo 6º do Regulamento do PDM do Montijo diz taxativamente, isto é, objetivamente, está estatuído que estas cartas são as válidas legalmente. E nesses termos, os loteamentos são de comprovada legalidade. Repito, nestes termos e nestes documentos, os loteamentos, e são os documentos vinculativos, são de comprovada legalidade. Senhoras e senhores vereadores, desfeitos dos equívocos de legalidade dos loteamentos I1801 e I3707, no corte do 14, pela prova documental e pela cartografia vinculativa do PDM do Montijo e regulamento do PDM, resta-nos apenas deixar algumas perguntas que são importantes nesta fase. Porquê é que um técnico municipal decidiu colocar em crise um processo de loteamento alegando a violação da Reserva Ecológica Nacional com base numa cartografia não vinculativa? Colocando em causa a sua reputação para sustentar simplesmente a possibilidade da crítica da oposição. Esta pergunta é uma pergunta que tem que ser respondida e que vai ser respondida. Porquê é que o Sr. Vereador João Afonso, da oposição do PSD e do CDS-PP, que jurou cumprir com lealdade as funções que lhes são confiadas, ignorou intencionalmente todas as provas documentais de legalidade dos loteamentos I1801 e I3707 e usou os meios e as redes sociais para faltar à verdade? Porquê? Porquê é que a oposição insiste em continuar a bloquear o desenvolvimento e o progresso
desta terra, descredibilizando a sua palavra, os seus protagonistas e a colocar em causa, em última instância, a democracia e o poder local democrático nascidos de Abril. Porquê? Porquê é que os senhores vereadores da oposição não falam verdade? Porquê? São perguntas, senhores e senhores vereadores, sem resposta ainda. E que certamente, não tenho a menor dúvida, certamente o tempo vai responder e esclarecer os montes. Tenho dito sobre este caso e, obviamente, havemos ainda de trazer, porventura, outras situações que certamente estes vereadores continuarão a procurar escapar. Também, se os vereadores, estas questões estão, como é claro, esclarecidas.